aqui a aula presencial, para quem puder estar aqui, está sendo gravado, vai ser colocado lá no YouTube, no aplicativo, né? Segunda-feira as aulas já estão lá disponíveis para aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui. Se por acaso em alguma sexta você tiver que faltar, não puder vir, você não fica sem a aula, você vai correr lá no aplicativo na segunda-feira, assistir a aula, né, porque ela faz parte, né, dessa visão do PG, essa aula semanal que nós temos nos nossos PGs. Amém, irmãos? PG, o que é o PG? O PG são pequenos grupos de estudo, e eu tenho dito que a nossa visão para o PG, ela está baseada em 3 letras, né, 3 palavras que começam com a letra C, que é cuidado, crescimento e comunhão. O seu PG precisa ter essas três frentes aí, né, de trabalho. O primeiro deles é o crescimento. É o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, com um estudo bíblico. Queremos crescer na palavra de Deus, queremos crescer em oração, né? É esse tempo que nós temos aqui. Toda igreja precisa estar envolvida para este crescimento. Então, o primeiro C, né, a primeira palavra que começa com C, crescimento, porque nós estamos nesse grupo estudando a Bíblia e aqui em oração. Segundo, que é cuidado. Como que vai funcionar o cuidado? O líder precisa estar, o líder do PG, ele precisa estar ali cuidando do seu PG, precisa estar sempre conversando com aqueles que fazem parte do PG, tendo ali, vendo as necessidades, orando por eles, sentindo falta em algum momento no culto, em alguma situação que a pessoa está passando. Você precisa se importar, você precisa amar essas pessoas e cuidá-las. Então, tem que existir o cuidado, que é também conhecido como um discipulado, né? Discipular, cuidar dessas pessoas. Então, o primeiro é crescimento, segundo, cuidado, terceiro, comunhão. O que é a comunhão? Temos que sair daqui das 4 paredes, né? Você precisa manter contato com eles, o líder precisa estar sempre ali conversando, semanalmente, de repente fazendo uma live, chamando, saindo para tomar um café junto, pelo menos 2 vezes por mês, marcar de reunir o PG, vamos lá na casa, né, de algum dos irmãos aí do PG, vamos se encontrar lá, vamos tomar um café junto, vamos jantar junto, ou vamos sair, ter um tempo de comunhão. Eu digo assim, pelo menos umas 2 vezes por mês, ter um tempo de comunhão, porque a comunhão traz o crescimento. Então, eu quero encorajar vocês a terem essas 3 frentes de trabalho no seu PG: comunhão, cuidado e crescimento. Amém? Deixa eu só dar uma verificada aqui. Quem aqui está participando do culto e não está inserido num PG? Pode levantar a mão, deixa eu ver. Olha, temos vários irmãos aqui que não estão inseridos num PG. Então, quero te dizer que nós estamos começando esse PG e temos aí já essa abertura, né, para vocês entrarem no PG. Líderes do PG, levante a mão. Cadê os líderes aqui? Esses são os líderes. Você pode procurar qualquer um desses aqui e falar: olha, eu quero entrar no PG. E já ingressa aí num PG, mesmo que ultrapasse um pouquinho 5 ou 6, entre. Mais uma vez, líderes, preste atenção. Quem não está no PG, vou mudar a pergunta. Quem não está no PG e tem vontade de entrar no PG, quer fazer parte dessa visão? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, tem a Graça, tem lá a Lázara, vários irmãos aí, gente. Por favor, você que quer entrar, vocês viram aí, gente, pelo amor de Deus, Deus está mandando as pessoas aí para participar, a gente não pode dormir no ponto, não. Então, espero que todos que levantaram a mão, que querem entrar no PG, vão sair daqui já inseridos em um PG, tá bom? Glória a Deus, é muito importante isso, né? Estarmos ingressando. Pastor, esse culto só é para quem está em PG? Não, é um culto aberto, todo mundo pode estar aqui, vamos estar estudando a Bíblia, mas o PG é o trabalho completo, né? O trabalho completo, que é o cuidado, crescimento e comunhão, né, que nós estamos investindo. Amém. Gente, começamos hoje essa temporada, né? Nós chamamos de ativação profética, né? Temos chamado assim,
e eu vou começar a estudar. São 2 livros, né, que Deus colocou no meu coração. Um deles, onde eu comecei a trabalhar, que é um manual de ativação profética, só que ele estava muito em cima de exercícios, mais da lado prática, né? Nós vamos inserir algumas partes dele no decorrer. E essa semana, buscando em Deus ali um direcionamento, Deus me trouxe, né, um novo material, que é também da Bethel. Ela é um livro do pastor Chris Vallotton, que é aquele que dirige o ministério profético da Bethel nos Estados Unidos, né, uma das igrejas mais relevantes nessa área da área profética. E nós vamos então estudar esse livro que tem o título Escola de Profetas. Amém? Fala assim comigo: eu me matriculei numa escola de profeta. Amém? Está pronto para isso? Então aplauda o Senhor Jesus aí, por favor. Você está matriculado e, olha, todos podem, e você que vai assistir online, né? Eu queria que você estivesse aqui, porque aqui tem toda, né, essa atmosfera. Nós vamos ter aqui, como eu disse, exercícios, práticas, momentos de adoração e louvor, como nós fizemos. Então, aqui é muito melhor. Online lá é para quebrar um galho para aqueles que não podem estar aqui na sexta-feira. Bem, pastor, quer dizer então que todo mundo aqui vai virar um profeta na igreja? Depende do que você entende a respeito de profeta, né? E é isso que hoje eu quero trabalhar com vocês. Quero que vocês saiam daqui com esse entendimento. Porque quando a gente olha, principalmente no Antigo Testamento, falando sobre o profeta, nos vem a ideia daqueles que executavam um trabalho, eles eram chamados, era o seu ofício como profeta, certo? Era o seu trabalho ser um profeta, era o chamado específico. Então eram homens tremendamente separados por Deus e usados por Deus de uma forma assim sobrenatural, né? Como profetas. E era costumeiro, né, principalmente no Antigo Testamento, normalmente o profeta começava assim: assim diz o Senhor. Aí saía rasgando aquele monte de profecia. Bem, quer dizer então que agora, a partir de agora, todo mundo aqui está sendo treinado para sair profetizando e declarando assim diz o Senhor? Não. A gente vai entender melhor isso. Para começar, com essa própria frase, assim diz o Senhor. Repito, estou usando um livro que eu vou disponibilizar segunda-feira, vai estar lá no aplicativo esse livro, e hoje eu vou meditar com vocês o primeiro capítulo desse livro. Estou usando basicamente o livro e algumas experiências pessoais. Então você vai poder estudar esse livro e até estudar antes da aula aqui, para chegar aqui já sabendo. Eu já vou disponibilizar esse livro para vocês. Bem, assim diz o Senhor. Eu acredito, né, eu não desfaço o ministério de uma pessoa que é chamada para ser um profeta, né? Existem, né, podem ainda existir hoje pessoas assim. Tirando este, não é o nosso caso. Por quê? Porque nós aqui não é que nós vamos nos tornar aqui profetas nessa classificação de ofício. Nós seremos aquilo que a Bíblia nos ensina a ser no Novo Testamento. Se mover de uma forma profética. Se mover de uma forma profética. É isso que nós vamos estar aqui caminhando e estudando. E se então não é chegar e sair rasgando um monte de profecia para uma pessoa, é você simplesmente ter uma sensibilidade do Espírito Santo. Isso é esse ministério profético, é você ser sensível ao Espírito Santo e daquilo que o Espírito Santo quer fazer, quer falar. Então, às vezes, você está aqui nesse culto, chega alguém e senta ali, você nunca viu essa pessoa, mas o Espírito Santo te incomoda, dizendo, chega perto dela, dê uma palavra para ela de vitória, simplesmente fala assim, olha, Jesus te ama, Jesus está contigo, Ele vai te ajudar nesse momento, e você deixa, né, ser usado por Deus nesse sentido, você é levado pelo Espírito Santo para liberar esta palavra para essa pessoa. Isso é se mover
de uma forma debaixo dessa sensibilidade do Espírito Santo e se mover num ministério profético. Não é assim diz o Senhor, não, é ter essa sensibilidade ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo te usar. Aonde você estiver, às vezes você está numa fila de banco, às vezes você está na academia, você está em qualquer lugar, e de repente o Espírito Santo começa a te incomodar a respeito de algo, dizendo, olha, fala do meu amor para aquela pessoa, ou até mesmo te mostra uma situação, você percebe, você sente que aquela pessoa não está legal, que ela está precisando de algo, e você é usado por Deus ali para liberar uma palavra. Então, vamos tirar já esse tipo de pensamento, né? Aqui não é aqueles profetas, né? Que escola de profeta, mas não é para formar profetas que vão sair no meio do culto, domingo à noite, botando a mão na cabeça do povo, assim diz o Senhor, papapá. Não é isso que nós vamos estudar aqui, não é isso que nós vamos nos preparar aqui. Bem, algumas coisas aqui que nós colocamos, por que a gente não vai usar até mesmo esse termo, né? Porque os profetas declaravam no Antigo Testamento esta frase, porque eles estavam num ambiente de falsos profetas. Então eles precisavam se identificar, porque ali tinha profetas de vários outros deuses, né? Havia ali profetas de Baal, havia ali profetas de outros deuses. Então, quando um profeta de Deus iria se manifestar e trazer uma palavra de Deus, ele precisava primeiramente se identificar. Olha, a partir de agora é o Senhor que está falando, o Senhor Deus que está falando. Então, esta frase era para identificar no meio de outros falsos profetas, profetas de outros deuses, se identificar que agora quem estava falando era alguém sendo usado por Deus. No nosso caso, não tem essa necessidade, porque a gente não está no meio de outros profetas, de outros deuses, né? Você está aqui na igreja e aqui nós cultuamos a um único Deus, então não é necessário esta frase. Simplesmente a gente chega para alguém e diz, olha, estou sentindo de Deus, que o Senhor está me mandando aqui fazer uma oração por você, Deus está mandando te dizer aqui, olha aqui, aí você libera uma palavra. É um sentimento, não tem essa, assim diz o Senhor, não. Porque nós estamos dentro desse ambiente. Segunda razão por qual a gente não usa essa frase, né? A própria vida de Jesus. Você olha o ministério de Jesus inteirinho, você não vai ver em nenhum momento Jesus exercendo o seu ministério, declarando isso, assim diz o Senhor. Você não vai ver. O próprio Jesus não usava esta fórmula, esta frase, né? Então nós vamos seguir aquilo que o Senhor Jesus fazia. Ele simplesmente chegava nas pessoas com muito amor e carinho e derramava vida sobre essas pessoas, derramava amor sobre essas pessoas. Isto é o que nós aqui vamos estar estudando e mergulhando nessa visão. E, finalmente, né, segundo aqui o autor, ele diz que a terceira razão é que a única vez no Novo Testamento, está lá em Atos capítulo 21, verso 10, que alguém, um dos discípulos, diz, assim diz o Espírito Santo. E ainda houve uma falha, houve ali um erro, né? Então, apesar da pessoa usar ali, dizendo que era o Espírito Santo que tinha revelado, ainda não foi 100% certo aquela palavra que foi revelada e que foi dita. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos homens falhos sendo usados por um Deus maravilhoso. E nesta caminhada de liberar palavras, a gente pode, às vezes, falhar em alguma palavra. Podemos, às vezes, numa palavra que Deus nos colocou no nosso coração para dizer ali, às vezes não foi bem Deus, foi um sentimento que a gente teve, alguma outra situação. Então, por isso a Bíblia é muito clara que devemos o quê? Provar, precisamos, sabe, não receber tudo de qualquer jeito. Tem que ser provado, tem que ser estudado, tem que ser conferido na Bíblia aquilo que está sendo profetizado. É isso que a Bíblia ensina. E qual o problema daquele que chega e fala, assim diz o Senhor? Porque como que você vai discutir ou vai provar, né, se ele já amarrou, dizendo, foi Deus que falou.
Aí a pessoa ela fica até com medo, né? Mas como é que? Então não preciso nem provar isso, não preciso nem conferir na Bíblia, não preciso nem ver melhor essa situação. Então não é isso que nós queremos. A Bíblia nos ensina que toda palavra, toda profecia, tudo aquilo que é ministrado precisa estar de acordo com a Bíblia, senão ela é rejeitada. Eu já disse aqui uma vez que eu estava lá em São José dos Campos, muitos anos atrás, eu era jovem ainda, adolescente, né? Eu não tinha nem entrado no ministério ainda, eu estava numa vigília e tinha uma irmã lá que era daquelas irmãs, né, de vigílias que saem profetizando por dentro da igreja, né? E vai pondo na cabeça da mão de um, com a cabeça do outro, e nesse estilo que eu estou dizendo, assim diz o Senhor, papapá. Aí essa pessoa, essa irmãzinha, chegou até mim, botou a mão na minha cabeça, assim diz o Senhor, e começou a falar um monte de coisa. Só que aquele monte de coisa que ela falou, antes eu estava ali numa intimidade com Deus em oração, aquilo ali mexeu tanto comigo de uma forma negativa que eu não conseguia nem orar mais. Eu fiquei, todo ali pensando naquilo, e eu perdia todo o chão naquele momento e não conseguia orar, e fiquei aquele sentimento ruim dentro de mim. Aí eu cheguei até um dos pastores auxiliares, né, que estavam ali na vigília, e falei, olha, aconteceu isso, fulano de tal veio e fez essa profecia assim, assado, mas aquilo ali está esquisito, está ruim dentro de mim. Aí a pessoa falou, olha, nenhuma profecia gera esse sentimento. Sempre ela vem para encorajar, sempre vem para te animar, sempre vem para te fortalecer. Se ela gerou esse sentimento, pode ter certeza, é o Espírito Santo dizendo que aquela profecia não veio de Deus, é carnal. Esquece o que aquela pessoa falou. Sabe, irmãos, isso é muito sério, porque a pessoa, quando vem assim diz o Senhor, você fica refém, e agora? É igual quando alguém chega para a gente e diz assim, né, para o pastor, pastor, Deus falou comigo isso. O que o senhor acha? Eu falei, eu não acho nada, se Deus falou, acabou, o que eu vou achar? Então, tem que ter muito cuidado, não é Deus falou, olha, eu sinto, né, Deus falando algo no meu coração, eu sinto que Deus está me direcionando, mas eu não tenho certeza a respeito disso. O que o senhor acha, como meu líder, como meu pastor, o que o senhor acha a respeito disso? Aí mudou de figura. Agora, Deus falou comigo isso. Então acabou. Eu não tenho mais nada para falar. Se Deus falou, acabou. Então, gente, temos esse cuidado em nome de Jesus. Amém? Vamos ver, então, o primeiro ponto. O que é profecia? Você que tem aí notas no celular, você que trouxe o caderno, você precisa estar anotando. Eu vou tentar aqui mais 15 minutos aqui de aula. Primeira pergunta, o que é profecia? Paulo, ele nos entrega uma definição na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, verso 3. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Diz assim a Bíblia: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Está lá, 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza, ele fala aos homens e traz 3 coisas. Primeiro, edificação. Segundo, exortação. E terceiro, consolo. Então, irmãos, a profecia, esse mover que nós estamos buscando, você como um líder, você como alguém, né, que já está aqui na igreja, que pode se mover debaixo dessa unção, você precisa entender que você sempre será usado por Deus através desses 3 caminhos. Uma palavra para edificar alguém, talvez para mostrar melhor um caminho, exortando, ou consolando, certo? É sempre desta forma. É um falar, é um encorajamento divino, né? O ato de profetizar é falar com o objetivo de edificar, que é fortalecer, encorajar e consolar, que é confortar outras pessoas. Bem, ele diz aqui, entretanto, a profecia não é falar palavras humanas de encorajamento, mas é falar de um encorajamento divino. É falar a respeito daquilo que a Bíblia fala, não sai da Bíblia,
nada, sabe, vai entrar em atrito com a Bíblia, conflito com a Bíblia. Você vai seguir aquilo que Deus já está falando através da sua palavra. Não é um encorajamento simplesmente humano, não é um coach, não é uma motivação pessoal, nada disso não. É algo divino vindo da palavra de Deus. Amém? Então, o que é profecia, gente? Basicamente é edificação, encorajamento e o consolo. Exortação, edificação, encorajamento e consolação. Amém. Bem, vamos falar agora sobre os diferentes dons proféticos. Isso aqui é muito importante já nessa caminhada. Entendemos o que é profecia. Vamos falar agora de diferentes dons proféticos. A profecia inclui os dons espirituais da palavra de conhecimento. Anote aí, se você estiver anotando, o que vai incluir, né? Os dons espirituais, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, discernimento de espírito e, por último, o próprio dom de profecia, né? Propriamente dito, que eu falei, o exercício profético. Então, basicamente seria palavras de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Aonde que está isso? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 10, nos fala sobre os 9 dons espirituais. E 3 deles são considerados dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do espírito. E o 4º dele, sim, é a própria dom de profecia como um exercício. Então, nós vamos ficar aqui falando dos 3 primeiros, porque vamos mergulhar na questão do profeta que exerce, né, o ministério profético. Nós estamos falando aqui de viver debaixo desses dons movidos pelo Espírito Santo num mover profético. Que seriam esses 3 primeiros? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Pastor, me explica melhor o que são esses dons. Vamos lá, um por um. Primeiro, palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Olha a definição aqui colocada. É um fato, a palavra de conhecimento é um fato específico sobre uma pessoa, um lugar, um acontecimento que não foi obtido por meios naturais. A pessoa, ela recebe do Espírito Santo e no momento em que ela vai ministrar, ela recebe de Deus algum dado daquela pessoa que não foi obtido de uma forma natural. Às vezes ela falou sobre, olha, você é casado com uma pessoa assim, assim, assado. Ela falou, sou. Isso é uma palavra de conhecimento, porque você entregou uma informação, um dado daquela pessoa que não foi obtido. Você não conhecia ela, você não olhou o Facebook dela, não olhou o Instagram dela, mas foi o Espírito Santo que te falou, olha, a esposa dela, ou o esposo dele está passando por essa luta. Aí você precisa, né, entender isso. Isso é uma palavra de conhecimento. Tem que tomar, logicamente, muito cuidado. Eu achei muito engraçado, né, quem conta isso muito é o pastor Eliezer. Né, o Eliezer, o nosso líder da Comec Nacional, ele conta... E o Samuel, não, quem conta isso é o Samuel, na verdade, Samuel Menezes, pastor Samuel Menezes, que tem, né, um dos músicos lá da Comec, aquele guitarrista cabeludão, como é que é o nome dele? Fugiu o nome dele, toca guitarra demais. Quem lembra? O menino lá que toca guitarra, foi de várias bandas aí. Não, é daqui de BH mesmo. Roger Franco é de BH? É, né? Então é Roger Franco. Um cabeludão, tem uma barbichinha assim e tal. É o Roger Franco mesmo, né? Aí o Samuel diz que eles foram um dia orar, né, num monte. Aí o Roger Franco estava orando, ele é cabelão, bem na cintura, né, orando ali de joelho. Aí veio um desses profetas, botou a mão na cabeça dele, olha, Deus está me revelando que você não consegue engravidar, mas hoje Deus está abrindo o seu ventre. Daqui a pouco ele vira e olha assim, aquela barbinha assim. Falou, Jesus, é a sua esposa, não é a sua, não.
Só viu o cabelo, né? Quer dizer, toma cuidado. Por isso que não pode, né, gente? Não pode, não é assim. Mas a palavra de conhecimento, realmente, ela pode acontecer, Deus pode entregar para nós uma informação que, de formas naturais, nós não sabemos, mas é uma informação que vai comprovar, autenticar que é Deus falando com aquela pessoa. Está entendendo? Bem, mexe não, estava bom. Um exemplo bíblico disso, João capítulo 4, no verso 16 em diante, de Jesus. Qual que é esse momento? Quando Jesus ele vai até lá na entrada de Samaria, e ali chega uma mulher para tirar a água do poço, e o que acontece? Jesus chega para aquela mulher e fala assim, olha, vai, chama o teu marido e vem cá. E aquela mulher disse assim, eu não tenho marido. Aí Jesus responde, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e agora que tu tens não é mais teu marido. Isso dissesse a verdade. O que Jesus, ele foi usado pelo quê? Pelo dom de palavras de conhecimento. Trouxe dados, informações daquela mulher que naturalmente ele não sabia, não teria como saber, humanamente não teria como saber. Mas, através desse dom, trouxe dados específicos. E, na hora, aquela mulher foi chocada. Como que ele conhece a minha vida? Deus pode usar as nossas vidas com palavras de conhecimento. Algo que Ele te traz na sua mente, que vai chocar aquela pessoa, ela percebendo que Deus está ali falando. Logicamente, como eu disse, em nenhum desses momentos, assim diz o Senhor, não. É algo que você sente, olha, eu sinto de Deus, respeito lá da sua casa, do seu marido, seu filho, sua filha, e você vai ali, né, buscando ali em Deus essa revelação, confirmando com a pessoa e ministrando aquela palavra. Amém? Deu para entender sobre palavras de conhecimento? Pegou alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Palavras de conhecimento, acho que ficou fácil. Dados, informações que naturalmente você não obtém, mas pelo Espírito ele entrega, e o exemplo é de Jesus com a mulher samaritana. É importante entendermos que quando Jesus falou com aquela mulher samaritana, ela reconheceu que a graça de Deus estava sobre ele. Então, quando nós somos usados por Deus com uma palavra de conhecimento, as pessoas vão reconhecer que a graça de Deus é sobre as nossas vidas, né? E a palavra vai alcançar o coração dessa pessoa de uma forma muito mais poderosa do que sem esse dom. Deus quer nos usar com este dom. Amém, irmãos? Fala assim, Senhor Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? Segundo, palavra de sabedoria. Falei sobre a palavra de conhecimento. E o que seria então agora a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria já é uma revelação divina da vontade, do plano ou do propósito de Deus para uma situação específica. Não é mais uma informação a respeito daquela pessoa, mas agora é um direcionamento, um propósito de Deus. Você não vai falar algo específico a respeito daquela pessoa, mas você vai entregar para ela talvez um direcionamento, uma palavra, né, que vai dar um sentido para ela, um caminho para ela. Né? Nós vemos esse momento com Paulo em Atos 27, nós vemos isso, Atos 27, né, é um dos bons exemplos que a gente poderia usar. É quando Paulo estava seguindo viagem, né, de navio, né, e Deus, antes, né, de prosseguir aquela viagem de navio, Deus já havia dado a impressão de que não deveriam partir, porque a viagem seria trabalhosa, diz o verso 10. Olha, não é uma palavra dizendo, olha, isso, um dado, está dando um direcionamento. Olha, essa viagem vai ser trabalhosa. Quando o navio estava lá em perigo, Paulo recebeu a visita de um anjo que lhe prometeu proteção para todos que estavam a bordo.
E na hora em que a tempestade começou a ameaçar a vida deles, os marinheiros tentaram arriar um bote salva-vida, e Paulo disse: não façam isso, né, porque eles não haveria perda de vidas ali. Então nós vemos aqui palavras de sabedoria, palavras de um direcionamento para aquela situação, diferente de palavras de conhecimento, que é uma informação, um dado. A palavra de sabedoria é um direcionamento, né? Quando aqui diz assim, ó, e essa última revelação de que os marinheiros tinham de permanecer no navio foi uma palavra de sabedoria. Não foi uma simples informação sobre o que tinha acontecido ou o que poderia acontecer. Seria uma palavra de conhecimento. Mas não. Nela havia a revelação do plano de Deus para aqueles marinheiros. Era uma estratégia de como que eles deveriam lidar com aquela tempestade. Isto é palavra de sabedoria. Amém? Fechamos o segundo. Vamos para o terceiro, que é discernimento de espírito. Um outro dom, discernimento de espírito. A palavra discernir significa distinguir entre duas ou mais coisas. E a palavra espírito pode ter qualquer um dos seguintes significados nas Escrituras. Pode ser anjos, demônios, né, o próprio espírito do homem, Espírito Santo, ou até a unção, né, pode se referir-se à influência motivadora de uma pessoa. Bem, o discernimento de espírito, ele é muito comum e é muito falado quando a pessoa sempre ela entende esse discernimento a respeito de espíritos malignos, né? Já houve vários casos, no meu ministério mesmo, que Deus teve que me dar esse discernimento de espírito. Havia ali uma pessoa que estava orando de uma forma meio escandalosa e que aparentemente era no espírito. Só que você vê que aquela oração está prejudicando o culto. E você vê então que aquilo não é o Espírito Santo. Pode ser o próprio espírito dela mesmo que está ali, emocionada, está ali, ou abalada emocional e está naquelas palavras, ou até mesmo demônios. Aí você precisa ter esse discernimento para saber como lidar com essa situação. Alguns anos atrás, aqui no Matar da Bênção, isso já bons anos atrás, eu lembro que a igreja estava aqui, era aquele o banheirinho, era o quartinho de diaconato, era lá no fundo, bem no início mesmo. Eu lembro dessa situação. Estava no Matar da Bênção e uma mulher, ela ficou endemoniada. Aí fomos lá, oramos, expulsamos. Passou 2 minutos, endemoniada de novo. Expulsamos, mais 2 minutos, e foi indo, quase meia hora do culto, diaconato, aquela coisa, e puxa para cá, e puxa para lá, aquela bagunça no culto, e não tinha como desenvolver o culto. Aí o diaconato falou: pastor, nós vamos levar ela ali para o quartinho, vamos orar por ela lá nos fundos. Né? Talvez a Rosângela estava nesse dia, não lembro, que a Rosângela é das antigas aqui, né? Talvez esteja aí, no Matar da Bênção. Aí o diaconato levou aquela mulher lá para o fundo. E aquele demônio levou ele lá e atrapalhando o culto, levaram e começaram a orar e ficaram orando lá e nada do demônio sair, aquela gritaria, atrapalhando tudo. Aí eu não lembro quem que estava, falei: fica aqui um pouquinho que eu vou lá nos fundos orar por essa mulher. Quando eu cheguei lá, eu fiquei olhando para aquela mulher, aquela barulheira, aquela bagunça toda. Aí o Espírito Santo me deu discernimento de espírito, falou: isso não é demônio. Essa mulher está aqui para provocar, para atrapalhar. Isso aí é ela mesma fazendo isso. Aí eu parei e falei: então tá bom, deixa comigo. A mulher estava assim, Aí eu agarrei aqui no cabelo da mulher, aqui, puxei assim. Eu falei: você cala a boca agora, para de atrapalhar esse culto, viu? Fica quietinha. Ela falou: tá bom. Acabou. Mas nada. Ai. Sabe, irmãos, tem situações assim, né? O discernimento de espírito é muito, vem muito para essa área. Mas, ei, gatão! Mas, deixa eu falar com você aqui a respeito, né, desse discernimento do espírito para outro lado também. Né, já caminhando aqui, encerrando, né, nosso tempo já está estourado. Né,
Por quê? Porque a gente sempre leva o discernimento de espírito para essa questão, discernir espírito, um espírito maligno, etc. Mas esse discernimento de espírito também pode ser usado, esse dom, sabe, para que você possa trazer alguma revelação para alguém, um direcionamento para alguém. Hoje mesmo, achei tremendo, na nossa live com o pastor Renailton, ele falou assim, olha, o meu ministério, estou pregando a palavra de Deus como pastor há 30 anos. E quem é culpado de eu estar nesse ministério é a pastora Maria Amélia. Aí ele explicou, porque eu estava lá numa reunião, sentadinho, era só um músico da igreja, a pastora Maria Amélia chegou e falou assim, Deus está te chamando para ser um pastor. E ele ouviu aquela palavra, aceitou aquela palavra, foi para o ITQ, se tornou pastor, 30 anos pregando a palavra de Deus como pastor. O que a pastora Maria Amélia teve? Discernimento de espírito. Sentido de quê? Não só de demônio, mas também do que o espírito, qual que era a unção que estava pairando sobre a vida daquele jovem que estava ali. Discernimento de espírito. Então, não é só para esse lado negativo de demônios, igual muitas vezes a gente fala, mas também, né, reconhecer habilidades, reconhecer uma unção que está pairando sobre alguém, né, dons espirituais, enfim, né, nós devemos levar também para esse entendimento aí. O exemplo bíblico para isso, Atos 16, verso 17, né, aonde nós lembramos daquela mulher que era uma profetisa, que ficava declarando até verdades a respeito de Paulo. Mas Paulo percebeu que aquela mulher estava endemoniada e repreendeu aquele demônio. Mesmo falando algo que era certo, algo que realmente não estava mentindo, algo verdadeiro. Mas ele teve o discernimento de espírito e percebeu que era um demônio e repreendeu aquele demônio. Amém? Deixa eu terminar falando com vocês sobre os elementos da profecia, só para a gente finalizar esse primeiro capítulo. A profecia, os elementos que compõem uma profecia são 3. Primeiro, revelação. É você ter esse direcionamento, essa revelação de Deus a respeito de algo. Anota aí quais são os 3 elementos a respeito. Não deixa não, você me derruba. Né? Os 3 elementos principais. Primeiro, revelação. Ela é uma informação que recebemos de Deus. Por isso, irmãos, é a questão de vida com Deus, alinhamento, intimidade com Deus, sensibilidade. Deus o tempo todo quer revelar algo, mas nós andamos fora da frequência, por isso que a gente não ouve. Primeira coisa, revelação. Segundo, interpretação. Deus revela algo, agora é buscar a interpretação daquilo que Ele revelou. O que Deus está falando a respeito daquilo. E por último, aplicação. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Certo? Esses são os 3 elementos: revelação, interpretação e aplicação. Gente, finalizando de verdade agora, está no livro, você pode ler esse primeiro capítulo. Eu meditei com vocês o primeiro capítulo do livro Escola de Profetas, do Chris Vallotton. Você pode mergulhar nessas páginas, você vai ser muito abençoado. E eu repito, existe um ministério profético, né? Não é o que nós vamos aqui estudar, e nós não vamos buscar essa questão. Existe o ofício do profeta. Eu não anulo que existe aqueles que são chamados para ser um profeta. Existe. São raros hoje em dia, mas existem, né? É bíblico. O ofício do profeta não é o que nós vamos estudar. Ninguém aqui, né, vai sair aqui dizendo, agora eu sou um profeta, tal, e deixar a barba crescer e sair dizendo assim diz o Senhor. O que nós vamos buscar nesses 3 meses? Sermos pessoas proféticas. O que é uma pessoa profética? Uma pessoa que é tão íntima de Deus, que sente o que Deus está sentindo, e que
se coloca à disposição das mãos de Deus para ser um instrumento nas mãos dele, para abençoar aqueles que estão ao teu redor. Sabe? É ser tão íntimo, ser tão próximo de Deus, ter tanta intimidade, um alinhamento que está sempre pronto para ser boca de Deus em alguma situação. E como eu disse, não é sair, assim diz o Senhor. Às vezes essa boca de Deus é simplesmente dar um sorriso para essa pessoa e dizer, olha, vai dar tudo certo, viu? Desanima não, fica firme, vai dar tudo certo. Uma coisa parece que tão simples e tão boba, mas naquele momento que aquela pessoa está passando aquela luta tão grande, você foi movido por Deus, uma pessoa sendo movida pelo profético, liberando uma palavra. Simples assim. É o que nós buscamos. Por isso que nós começamos essa aula aqui, esse curso. Hoje foi só o princípio. Serão 12 aulas, serão 3 meses aí, mais ou menos 3 meses, 12 aulas. Então, que nós vamos mergulhar nisso e vamos vivenciar isso em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé um pouquinho? Glória a Deus. Segunda-feira, essa aula estará sendo disponibilizada no aplicativo e também um livro para você baixar. Se você quiser comprar, você pode comprar também pela internet. Chama Escola de Profetas, do pastor Chris Vallotton. Você vai ver lá, né, isso. Ou manda imprimir, do jeito que você achar melhor. Eu gosto disso aqui, porque aí eu consigo ler como se fosse um livro, né, um tablet, um computador. No celular é muito pequenininho, é ruim, né? Mas que você possa mergulhar nisso aí, em nome de Jesus. Feche os teus olhos um pouquinho. Dentro de tudo isso que nós falamos, a questão é exatamente essa, é sensibilidade. Aquilo que Deus tem e quer fazer em nós e através de nós. Expressa isso diante de Deus agora, fala, Deus, eu quero viver essa sensibilidade, eu quero ter essa intimidade contigo. Eu não quero viver na frequência deste mundo, na frequência das coisas carnais, das paixões desse mundo, mas eu quero viver na frequência do céu. Ter o meu ouvido espiritual aberto para ouvir a tua voz. Peça a Deus agora que Ele possa te usar desta forma. Deus, Ele quer falar, Deus quer mostrar o seu amor para as pessoas, Deus quer trazer palavras de encorajamento, mas Deus precisa de pessoas que estejam sensíveis a Ele, dispostas a ser o instrumento nas mãos dEle. Que você esteja disposto a ser esse instrumento. Aleluia. Queremos, Senhor, ser usados por Ti. Quero te encorajar, a te provocar agora a sair do seu lugar e ir até alguém e ser esse instrumento nas mãos de Deus. Você não vai chegar nessa pessoa, assim diz o Senhor, não, você vai orar e você vai liberar aquilo que Deus colocar no seu coração. Talvez você vai liberar sobre a família dela, talvez você vai liberar